Luiz Felipe, tudo bom? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá conectado. Tá me ouvindo, Luiz Felipe? Luiz Felipe, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Daniel? Tá me ouvindo? Só me fala se tá ouvindo. Fala, tia, tô te ouvindo sim. Ah, então tá. Avisa o pessoal que eu tô aguardando eles, tá? Eu só vou começar a Beleza, aula beleza. quando tiver a grande maioria, tá bom? Ok. Então tá, vou ficar aguardando. Luiz Felipe, conseguiu conectar o seu áudio? Esperar mais um pouquinho. Tia, mandei mensagem lá, só esperar o pessoal entrar. Tá, tô esperando aqui o pessoal, tá? Beleza.
Estou aqui aguardando mais um pouquinho, tá? Bom, gente, como eu vou esperar mais um pouquinho para nossa aula para continuar. Alguém pode me dizer se eles estão conseguindo entrar, estão tendo dificuldade? Se comunica aí no grupo de vocês pelo WhatsApp. Amores, vocês estão vendo o slide que eu coloquei aqui para compartilhar com vocês? Quem pode me responder? Tô vendo sim, já tô vendo. Então tá, já vou Sim. começar. À medida que os alunos vão chegando, e eu vou falando, porque já são 12h33 e aí a hora voa. Então, olha só, eu deixei lá na plataforma o gabarito do exercício dos biomas do mundo, da aula passada, tá? E também eu postei na plataforma o estudo dirigido, que fala sobre os biomas brasileiros, tá bom? E também eu coloquei para vocês exercícios sobre os biomas brasileiros, tá bom? E a nossa matéria vai ser sobre biomas do mundo e biomas brasileiros. Ok, turma? Alguma dúvida? Ok, não. Ok, não. Tá? Não. Então, a matéria da prova, vocês já sabem que dia 20 a gente vai fazer uma outra avaliação. Então, a matéria, tá? Vai ser sobre biomas brasileiros e biomas do mundo. Ok? Tá? Beleza, Bom, então vamos lá. Ok. Hoje nós vamos falar sobre os biomas brasileiros, tá? Então, o que nós vamos... Deixa eu colocar aqui, ó. O que nós vamos ver nessa aula? A localização dos biomas, né? Então, os biomas brasileiros são Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrados, Campos, Pantanal, perdão, Mata dos Cocais e Manguezais, tá? Manguezal eu coloquei ali. E o que é importante saber? Cada um deles vão ter uma característica específica, tá? E entre um bioma e outro, eu vou comentando com vocês, né? Existem zonas de transições, como, por exemplo, a Mata dos Cocais, tá? E aí eu vou explicando para vocês. Então, a localização desses biomas. Vocês vão observar que eu coloquei aqui, ó, um mapa do Brasil, e aí ele está relacionado às regiões. E nessas regiões, nós vamos encontrar, tá, os biomas, os principais biomas brasileiros. Então, nós temos a Amazônia, tá, a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, o bioma da Mata Atlântica e o bioma de Pampas. Ok, amores? Alguma dúvida até aqui? Ok, não. Não? Não. Então, eu vou começar a falar sobre as florestas tropicais. Então, essas florestas, elas se localizam, tá, em várias áreas da zona limitada pelos trópicos de Câncer e de Capricórnio, ao longo, tá, da linha do Equador. Então, nessa região, o clima ele vai ser quente e úmido. Por isso que a floresta amazônica, tá, ela vai apresentar uma grande diversidade, tanto na fauna como na flora, pela grande quantidade de luminosidade, tá? Por ela estar nessa faixa, tá, do Equador. Ok, amores?
Então, a floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo, tá? 60% de sua área ela está no território brasileiro. Constitui de uma grande reserva de água doce, tá? Nessa terra. Bom, é claro que a floresta também ela vai pegar alguns países, tá? De fronteira com o Brasil. Ok, amores? Bom, floresta amazônica. Ela existe uma grande variedade de espécies de animais, como vegetais, e aí eles são encontrados nesses ambientes da floresta. Então, nós vamos ter a castanheira do Pará, Vitória Regis, tá? Aqui, ó, primatas, uma variedade de primatas. Aí eu tirei só esse daqui, que é chamado de uacari vermelho, né? Araranga também, pirarucu e gato do mato. Então, nessa, nessa característica desse bioma, tá? O clima ele vai ser úmido, né, e quente, por isso que vai favorecer esse desenvolvimento exuberante da vegetação, tá? E grande parte do solo dessa floresta é relativamente pobre em nutrientes, tá? Porém, ela é rica em humus. Então, essa associação entre fungos e as raízes garante que as plantas fornecem minerais, sais minerais, né, a partir do humus que vai ser decomposto pelos fungos, ok? Então, aí ela vai apresentar uma diversidade, tá? Bom, essa outra ou esse outro bioma, ele é a Mata Atlântica, tá? Então, a Mata Atlântica, tá? Ela acompanha o litoral brasileiro e devido à ação humana... Aí, peraí, tem duas pessoas querendo entrar. E devido à ação humana, tá? Cerca de 7% ainda tem a mata original, porque devido ao desmatamento, tá? A urbanização, e aí eles destroem a Mata Atlântica. Tá? Então, a Mata Atlântica ela está localizada na costa litorânea, desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Então, ela é constituída por uma floresta com clima quente e úmido também. Ok? E aí nós vamos encontrar também uma variedade de espécies de plantas e animais. Então, aqui, ó, né, assim como a floresta amazônica, a diversidade dessas espécies de animais e vegetais na Mata Atlântica também é enorme. O número de espécies ameaçadas também tá em extinção. Tá? É muito grande. E aí vocês vão ver algumas espécies, tá? Da fauna, como o sairá de 7 cores, o mico-leão dourado, a onça pintada, ok? E aí, o que acontece, principalmente, né, com esse tipo de bioma? É a destruição, tá? Desse bioma. É justamente o quê? É a queimadas, o desmatamento, alterações climáticas. Então, aproximadamente de 11 quilômetros quadrados de florestas tropicais, tá? Elas estão sendo destruídas por ano para um lugar de lavouras, de pastos, tá? Estradas e outros empreendimentos. Então, a Mata Atlântica ela é maior prejudicada devido a esses acontecimentos. Ok, amores? Já é, tia. Já é. Ok. Bom, Correto, correto. então Ok, aqui, ó, ok. eu vou falar para vocês sobre os manguezais. Os manguezais, ele é situado geralmente em regiões de transição, aonde ocorre o encontro da água doce, né, com a água do mar. Então, por isso que eu coloquei, eles são próximos ao mar e na foz do rio. Então, onde a água doce se encontra com a água salgada.
Então, ele tem uma característica, tá? Esse ambiente. Então, o solo desse ambiente ele vai ser pantanoso, né? E existem ali muitas árvores, tá? E para se adaptar a esse ambiente, as árvores vão ter raízes, como essas daqui, ó, chamadas de raízes escoras, raízes pneumatóferas, tá? Porque é devido o período de maré alta e maré baixa. Daí vai existir outras plantas ali. Então, o manguezal, ele é considerado como um berçário, Não rola, cara. tá? Um berçário ecológico, porque muitas espécies vão ali para ocorrer a reprodução, tá bom? Aham. Bom, deixa eu passar aqui. Agora eu vou falar sobre campos e cerrados, né? Eles se localizam, tá? Em regiões tropicais e temperadas. Ele recebe essa quantidade, né, de chuva moderada e isso vai dificultar o desenvolvimento das árvores de grande porte e facilita o surgimento de gramíneas. Então, a vegetação do campus, que também é chamado de pampas, tá? Que é chamado também de pampas, tá? A vegetação ali, ela vai ser predominante as gramíneas. Então, existe uma vegetação rasteira, tá? E aí vai ocorrer uma grande diversidade de animais herbívoros, tá? E claro que também temos os carnívoros. Aqui eu estou colocando um exemplo da savana africana, que também é um tipo, tá? De campo, e pradarias. Lembra lá na aula passada que eu falei sobre os tipos, tá? De savanas, que dependendo da região, elas são chamadas, né? E aqui, no caso do Brasil, né, nós vamos destacar o cerrado. Então, o cerrado é o segundo bioma em relação o seu comprimento, ele é o segundo maior bioma. Primeiro vem a floresta amazônica, depois vem o cerrado. Então, ele vai ocupar uma boa parte do Brasil central. Aí tem as características, cada bioma vai ter sua característica, ele apresenta um clima que ele é quente, com períodos alternados de seca e chuva. Depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o bioma mais prejudicado pela ocupação e exploração humana, principalmente por queimada e pastagem, tá? Alguma dúvida, amores? Não? Não. Bom, o outro bioma, ele é chamado de Caatinga. Ele está localizado, tá? Na região nordeste do Brasil e no norte de Minas Gerais. Então, esse tipo de bioma, tá? Ele vai apresentar um clima quente, tá? Com chuvas irregulares e secas e muito prolongadas. Então, o que vai dificultar, né, vamos dizer assim, o desenvolvimento de algumas espécies e geralmente a vegetação ela vai ser constituída por poucas árvores, né? Devido à escassez de água, tá? Então, muitas plantas elas vão se encontrar aí, que eu acabei de falar, sobre essa adaptação ao clima seco. A fauna, né, vocês vão observar que vão ter répteis, anfíbios, aves e mamíferos. Apesar dessa característica da caatinga, né, ter a escassez de água, ali ocorre uma variedade de espécies de animais, tá? Uhum. Bom, lembra que eu falei para vocês, logo assim no início, né, da aula, que eu falei que existem zonas de transições? Não. A Mata do Cocais, ela vai ser uma região de transição climática entre o quê? O sertão nordestino e a Amazônia. Então, ela se encontra nessas duas regiões, nessa transição, nós vamos encontrar a Mata de Cocais. Então, essa mata, ela é formada por vários tipos de palmeiras, principalmente o babaçu, tá? Do que se extrai o óleo,
que é usado na culinária, na indústria, tá? Alimentícia, e a carnaúba, que também se extrai uma cera. Tá bom, gente? Então, vocês vão ver nessa região a vegetação que vai predominar ali são as palmeiras. Bom, e por último, também, que é uma zona de transição também, é o Pantanal. E ele vai situar no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso e no Mato Grosso. Só que ele vai se estender também até a Bolívia e Paraguai. Então, o Pantanal ele vai ter um verão quente e úmido e um inverno seco. Tá? Então, ocorre aí, gente, uma mistura de biomas, como campos, as florestas tropicais, o cerrado. Então, ele vai ter uma vegetação típica de áreas alagadas, além de extensos capinzais. Tá? Então, quando ele tem esse período de seca, aí vocês vão ter uma grande diversidade de espécies. Mas quando ele tem um período alagado, né, então a maioria das áreas baixas do Pantanal vai ser coberta por águas. Ok, amores? Uhum. E o que influencia Ok. nesse tipo de vegetação são os fatores abióticos, né? Como, por exemplo, a luminosidade, que é um fator primordial, tá? E também outros fatores, como no manguezal, essa transição da água do mar com a água doce, ok? Até mesmo no Pantanal. Alguma dúvida em relação Não. a essa aula? Nada, tia, tá tranquilo. Tá tranquilo? Então tá. Isso que é importante. Então, olha só, eu vou dar um stop aqui no slide, e aí eu vou começar a falar um pouquinho sobre esses biomas, tá? Além disso, eu coloquei no resumo de vocês, eu falei sobre as partes, tá, litorâneas, os ambientes aquáticos também, tá? Do biomas brasileiros. Então, olha só, os ecossistemas aquáticos, tá? Ele vai incluir os ambientes, né, os ecossistemas marinhos e dos ciclos. Então, os seres vivos eles podem ser classificados de acordo com a maneira de como se locomovem. Então, a gente vai observar em ambientes aquáticos, né, o plâncton, o nécton e o bênton. Vocês já ouviram falar desses tipos de animais nos ambientes aquáticos? O que é importante saber? O plâncton, tá? Se lembra lá do Bob Esponja? Todo mundo ouviu, todo mundo já viu Bob Esponja. Não já viram? Então, e ele sempre fala, né, do plâncton, né? Ele fala do zooplâncton, ele fala lá e eu vou relembrar vocês. Então, o plâncton, meus amores, é um conjunto de seres vivos, eles são flutuantes e que se movem passivamente. E eles são levados pelos ventos, tá? E também pelas correntezas. Já que eles são distribuídos, eles são destituídos de órgãos locomotores, tá? E eles são bem simplesinhos. O fitoplâncton, tá? Eles têm um papel muito importante, porque eles abrangem todos os seres vivos clorofelados. Então, eles são representados principalmente pelas algas, tá? Nós temos o zooplâncton também, que é um conjunto de seres flutuantes, heterótrofos, que eles né, precisam de outros animais para se alimentar, e vai incluir certos animais, que são os proctistas, e alguns animais de grande porte. O nécton, tá, eles vão compreender um conjunto de seres que eles nadam livremente, então eles têm uma atividade própria, né? Eles vencem a correnteza. Então, nós vamos encontrar a maioria dos peixes, baleias, golfinhos, focas, tartarugas, e aí vai. Já os animais bêntons são aqueles que compreendem um conjunto de seres que vivem restrito ao fundo do mar, das águas.
né? E eles podem ser fixos, como as esponjas, que eu falei lá do Bob Esponja para vocês, né? E alguns podem ser móveis, né? Como as estrelas do mar. Lembra lá do Patrick? Então, tá? E aí, o que vai influenciar, né, nesse ambiente marinho? Vai ser um fator que é determinante, que é a luminosidade. Então, nos ambientes aquáticos, tá, os fatores abióticos geralmente variam muito com a faixa normalmente estreita. Então, eles são relativamente estáveis. Então, os oceanos, a luminosidade, ela vai exercer uma influência marcante, principalmente na distribuição dos animais. Então, quando a luz ela vai penetrar bem nos oceanos, até mais ou menos 100 metros de profundidade, a partir daí, a disponibilidade da luz ela vai diminuindo, tá bom? Então, vai compreender uma zona afótica. Então, essa característica está abaixo de 200 metros de profundidade. Então, os seres ali já são fotossintetizantes. E vai encontrar grandes, tá, animais que são detritivos e predadores. E aí eles vão se adaptar a esse ambiente, né? Principalmente vocês vão encontrar nas zonas abissais os peixes, que eles são detritivos e carnívoros. Então, eles vão apresentar adaptações a esse ambiente. Então, alguns vão produzir uma bioluminescência para justamente eles vão emitir luz e chamar, né, os seres vivos, né, principalmente atrair a presa, porque ali a falta de luminosidade, principalmente a falta de alimento vai ser muito grande. E esses animais, devido à profundidade, eles vão apresentar um tamanho reduzido, tá? Devido à pressão ali existente. Ok, meus amores? Então, eu coloquei para vocês lá no chat, na plataforma, os exercícios relacionados à atividade de hoje, tá? Tem um estudo dirigido e tem um exercício lá. E aí eu vou pedir para vocês, claro que nem todos têm a capacidade, não pode ficar no celular ou no computador para poder responder, né? Os alunos que chegaram agora, pegaram a aula ou estão com dificuldade? Fala aí, estou esperando vocês. Vamos embora, gente. Falando aí. Luísa, Vitória, Luiz Felipe. Luiz Felipe não conseguiu conectar o áudio dele. Eduarda está conseguindo pegar. Daniel, Bia, André. Correto, tia, ela tá maravilhosa. Ah, Ué, tá tia, tá bom. tranquilo. Peguei, Ah, Tá peguei. então tranquilo. tá. Então tá legal. Marcos André, tá Melhor conseguindo que Paris. pegar Peguei. a matéria. É isso que... Qual é, rapaziada? Vambora, gente. Vamos abrir as câmeras que eu quero ver vocês. Ih, Ver vocês. Tô com saudade. Vamos lá que eu vou conversar com vocês. Então, olha só. Vamos pegar o livro, por gentileza? O livro de vocês. Como eu já dei um enfoque, né, nos biomas, e agora eu vou falar um pouquinho sobre áreas de conservação. qual é, Mar? Fala, mano. Vamos lá? Liga a câmera aí, Marcos. Nada. Não Foragido. quer ligar, não? Foragido. Por que você não quer ligar, Marcos André? Marca fogo. Fala, tô com saudade de vocês. Qual é a página, tia? Espera aí que eu vou pegar aqui, ó, a página do livro de vocês. Espera aí.
É a área de conservação. É aqui, ó, capítulo 5, Capítulo 5, página 84. é a página 84. Que aí eu vou falar só um pouquinho sobre essas áreas, só para dar uma Uma barra. basezinha. Ok? Right. Então, só para vocês terem ideia de que são áreas de conservação. São esses próprios biomas que eu acabei de falar para vocês, tá? Os biomas do mundo e os biomas brasileiros, ok? Ok. Vocês conseguiram ver na plataforma o exercício que eu liberei para vocês? Ah, vi. Viu? Vocês viram? Então, olha só. Essa unidade 5, tá, que eu pedi para vocês abrirem, porque eu nem vou começar a trabalhar com elas, eu vou deixar no decorrer do outro bimestre, no terceiro bimestre, tá? Tá. E aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o exercício da plataforma, que eu passei para vocês. Não vamos fazer juntos? Né? E ela Porque aí serve como um meio de estudo. Não é para vocês? Não vai passar mais coisa não, né? Não Tia. vou passar mais coisas para vocês. Terceiro bimestre já vai ter aula presencial? Oi? Terceiro bimestre já vai ter aula presencial? Eu não estou te ouvindo, Daniel. Qual é, Daniel? Terceiro bimestre a gente já vai ter aula presencial? Olha só, eu acredito que ainda não, Daniel. Não posso dar certeza, porque está tudo incerto. Aí só mais a presencial, tá? Eu também, eu prefiro. Tá tudo incerto, Daniel. Por que tá incerto? Porque o vírus ainda não foi embora e as pessoas não estão respeitando. E aí a contaminação está aumentando, entendeu? O problema é isso, porque as pessoas acham que abriram o comércio, né? Eles acham que os vírus acabaram e na realidade não acabou ainda. O vírus ainda não acabou. Realmente. O vírus está aí e está correndo um índice muito grande. Então, a escola, como ela tem que ter um espaço, né, para os alunos, pelo menos de 1 metro, 2 metros que eles estão pedindo, ela tem que se adequar, entendeu? Então, a escola é o último caso. Eu acho que quando eles conseguirem uma vacina, aí sim libera a escola. Entendeu, amores? Alguma dúvida em relação à matéria? Vocês entenderam? Tem alguma dúvida em relação aos biomas brasileiros? Não? Não? Então, eu vou compartilhar com vocês, tá, o exercício que eu passei com vocês, tá? O exercício sobre biomas brasileiros. Vamos lá. Cadê? Nono ano. Estudo dirigido. Cadê? Exercícios. Vamos fazer. Ok, amores? Vai precisar copiar as perguntas, Vocês estão me ouvindo? Eu tô ouvindo vocês, tá? Entenda. Bom, na plataforma eu coloquei para vocês o gabarito daquele exercício que é bioma, quais são os biomas terrestres. Tia, tem que copiar? É legal copiar o gabarito, né? E a pergunta, porque vai ter prova, né? E a prova vai ser sobre isso. Ah, as perguntas são curtinhas, dá para copiar? Dá para copiar numa boa. Tá? Vou copiar aqui também, tia. Eu vou perguntar.
A gente Não. copia a primeira e discute a resposta. É isso que eu vou discutir, nem precisa, a gente vai discutir, entendeu? Eu acho que fica melhor assim, não é melhor? É. Peraí que aqui, ó, vou compartilhar aqui com vocês. Biomas brasileiros. Deixa eu compartilhar aqui. Calma aí que eu... Vou dar stop aqui no... Vai lá, pega lá os exercícios pra gente, que eu quero compartilhar com vocês. Ô, tia Hilda, Fala. tem que botar a pergunta? Não, o legal é colocar, né? Mas aí vai ser a critério de vocês. Eu já coloquei lá. Tá. Então, tá na Disney? Tô na Disney. Ô, Daniel, Pombo fez curso? Bom, vocês estão vendo lá o exercício que eu coloquei para vocês? Tá vendo que eu compartilhei a tela com vocês? Aham. Então, a primeira questão, eu estou perguntando Tá quais são os parecendo- principais biomas brasileiros? Quais são os principais biomas brasileiros? Nós temos quais? As florestas tropicais, né, que são os principais. Nós temos o cerrado, não é? Caatinga. A Cerrado, caatinga, Mata Atlântica. Mata Atlântica, é isso que vocês vão colocar. Os principais biomas brasileiros. Aí vocês vão colocar. Pantanal, Pode colocar Pantanal. floresta amazônica, vamos lá. Pantanal, Pampas. Isso. Então, vocês vão colocar principais biomas brasileiros. A floresta amazônica, aí nós temos as zonas, põe a Mata do Cocais, que eu dei o exemplo para vocês. Aí, Mata dos Cocais, tem... Isso. Aí nós temos a Caatinga. Caatinga, tia. Caatinga. A Caatinga. Caatinga. O Cerrado. A Mata Atlântica. Pampas. Isso. Os pampas, que pode ser as pradarias, como os campos sulinos, tá? Eu acho que o último é Pantanal, né? Tem mais nenhum não. Pantanal e os manguezais, que é a parte litorânea. Ah, sim. Tia, pode repetir? Pô, Ó, você vai colocar floresta amazônica, eu sou devagarzinho. Mata dos Cocais, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas, que aí o Pampas ele vai incluir, né, o pradarias, campos sulinos, tá? Aí você coloca põe assim a parte litorânea também, porque na parte litorânea nós vamos encontrar os manguezais e os oceanos, as praias, né?
que faz parte também. Ok? Ok. A segunda questão, ela está referindo sobre o que caracteriza a floresta amazônica. Quem pode me dizer? Calma aí, tia, vou falar. Então tá. É, a Amazônia Uhum. é... Calma aí. Pode falar, Cauã. Tá pesquisando, né? Mole. Pô, vai de sacanagem. É o clima quente e úmido, não é? É isso que vai caracterizar ela em relação ao clima. Quente e úmido. Fala aí, Marcão. Fala aí, Marcão. Além do clima quente e úmido, né? Vai apresentar o quê? Chuvas constantes. E com isso apresenta o quê? Uma grande diversidade de fauna e flora. Liga a câmera aí, Marcão. Tia, pode repetir? Ô, Vou moleque, me deixa, repetir. mano. A floresta amazônica se caracteriza-se por um clima quente e úmido,